Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador, Turma de Licenciatura em Pedagogia e Letras, 2025, sexto semestre, Grupo 10, Polo, Espírito Santo do Pinhal e Santa Bárbara do Oeste. O grupo é composto por Ana Ferreira, Daiane Pinheiro, Deise da Silva, Janaína Brene, Letícia Bazani, Maria Vitoriano, Maiane Pereira e Thaís Vilas Boas. Orientador, Jamale El Khatib. Tema do projeto: Jogos numa perspectiva interdisciplinar para uma educação transformadora. Esse tema baseou-se no assunto proposto pela Univesp sobre o desenvolvimento de um jogo interdisciplinar com pelo menos duas áreas do conhecimento. A comunidade escolhida para o desenvolvimento do projeto foi a Escola Municipal de Ensino Básico, professora Irene de Oliveira Pereira, localizada na cidade de Espírito Santo do Pinhal, onde foi apresentado o seguinte problema: dificuldade em ler e interpretar problemas, principalmente com cálculos de dividir e multiplicar. Com essa problemática levantada pela comunidade externa, foi possível a criação de um jogo entre as disciplinas português e matemática, a fim de colaborar com uma melhor compreensão na leitura e interpretação de situações problemas, bem como, simultaneamente, colaborar com o aprendizado de cálculos matemáticos. Apresentando o jogo. O jogo contemplou 80 cartas, sendo do 0 ao 9 com cores diversas, 32 cartas especiais, sendo de retornar e bloquear, 20 cartas com problemas matemáticos para resolver e 40 cartas de explosões. Os alunos tinham que combinar as cores ou os números das cartas. Ao jogar as cartas com imagem de explosões, eles escolhiam um dos participantes para resolver um problema. O aprendiz escolhido procedia com a leitura em voz alta para que todos pudessem ouvir o problema, treinando assim, além do cálculo das contas, a leitura e interpretação do problema. Caso o jogador conseguisse solucionar o problema, ele teria o direito de eliminar duas cartas da sua mão. Caso ele não conseguisse resolver o problema, teria de comprar 4 cartas do monte. O objetivo do jogo era eliminar todas as cartas de sua mão, e quando restasse apenas uma carta, diziam a palavra LUDE. Com o jogo LUDE, foi possível analisar algumas observações. Quando os alunos jogavam a carta de explosões, ficavam motivados em responder os problemas. Os alunos utilizavam das mais diversas estratégias para conseguir resolver as situações, desde desenhar, usar tabuadas, armar contas, usar recursos das contagens dos dedos e pedir ajuda aos colegas. Além disso, não se intimidavam no momento de responderem às questões e não se sentiam acanhadas de pedir suporte quando necessário, levando o jogo como uma verdadeira brincadeira de forma leve e divertida. Assim, pôde-se demonstrar um modelo eficaz de aula no sentido de os educandos explorarem sem reserva suas dúvidas, aprendendo de forma significativa e lúdica. Vale ressaltar ainda a ajuda que um aprendiz prestava para o outro, mostrando que o lúdico, além de colaborar com o conhecimento e aprendizado, também contribui com as interações sociais. Ainda o jogo pôde estimular os alunos a pensar e criar, na busca de estratégias para as resoluções dos problemas, potencializando seu protagonismo como parte de sua própria aprendizagem. Ele também favoreceu o desenvolvimento da oralidade, raciocínio lógico e escutativa, demonstrando o grande potencial pedagógico. Por fim, o jogo mostrou-se versátil e adaptável, havendo a possibilidade de substituir as cartas das situações problemas por outras matérias como ciências e geografia, por exemplo, podendo o professor construir um saber que faça sentido e seja significativo para o estudante. No entanto, na primeira aula, notou-se também uma certa dificuldade dos alunos em saber qual operação eles deveriam usar em cada situação-problema e também a dificuldade com a tabuada. Com essa observação, foi possível adaptar o jogo, integrando uma tabuada colorida e levando para a segunda aula palavras-chave que direcionavam os alunos a saberem identificar qual operador usar, como, por exemplo, a palavra parcelar. Sempre que aparecesse essa palavra-chave no problema, já saberiam que ela se utilizaria para a conta de divisão. Também foi entregue um jogo para a professora poder aplicar em outras turmas, como também sorteou-se as tabuadas e mais 2 jogos aos alunos, o que deixou a turma mais animada ainda com a atividade. E como forma de agradecer por terem participado do projeto, foi entregue um bloquinho personalizado com o nome do jogo LUDE e também um lápis de tabuada para cada estudante.
Esse jogo pedagógico trabalhou a interdisciplinaridade na escola, dialogando diferentes disciplinas, como português e matemática, a fim de solucionar a dificuldade em ler e interpretar problemas de cálculos. Essa abordagem interdisciplinar, unida à ludicidade, proporcionou uma aprendizagem leve, dinâmica e divertida, uma vez que o lúdico colabora com o desenvolvimento humano, além de promover a criatividade e o conhecimento. Segundo Vygotsky e Piaget, é através do brincar que as crianças conseguem planejar hipóteses, correlacionar com os pares e resolver problemas do cotidiano, assimilando assim o mundo. Vale ressaltar que a interdisciplinaridade constitui-se um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem atualmente, pois ela amplia a compreensão dos conteúdos, favorecendo o desenvolvimento de competências mais abrangentes e contextualizadas. Assim como demonstra Edgar Morin, precisamos reaprender a religar parte e todo, texto e contexto, local e global, salientando a multidimensionalidade e integrando não somente filosofia e história, mas também a literatura, a poesia, as artes. É impossível conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento disjuntivo, que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmos que a rodeia, da matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem como pelo pensamento redutor, que restringe a unidade humana a um substrato puramente bioanatômico. Morin, 2011. Em suma, o autor admite que o ser humano não pode ser reduzido a algo simplório. Observar este apenas ao olhar biológico ou externo não é correto, pois temos sentimentos e emoções. Dessa forma também os saberes, em sua perspectiva, separados em matérias, não seria a melhor forma de ordená-los para o estudo, pois defende a análise desses de forma holística, ou seja, mais completa. Conclui-se, portanto, que as aprendizagens integradas rompem as fronteiras das disciplinas, proporcionando construção do conhecimento global, pelas quais os alunos conseguem compreender de forma mais ampla e mais significativa a aplicabilidade de diversos conteúdos de vários contextos de visão de mundo, estabelecendo um vínculo com a realidade que os cercam. Essas conexões permitem ultrapassar uma abordagem puramente teórica e reducionista, ampliando o pensamento crítico e a cosmovisão desses aprendizes, para que possam saber lidar com situações complexas e desafiadoras no futuro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deise, estudante da Univesp, e vim falar hoje sobre o projeto Integrador. É sempre algo desafiador, mas que nos traz crescimento e expansão. Esse em especial, onde trabalhamos os jogos através da interdisciplinaridade, linkando as matérias de uma forma prazerosa, onde os alunos puderam se divertir e aprender ao mesmo tempo. Então, eu só tenho a agradecer a todos os envolvidos. Obrigada. Olá, meu nome é Maiane, eu sou estudante de Pedagogia da Univesp e venho falar um pouco sobre o projeto integrador, cujo tema interdisciplinaridade, a qual desenvolvemos um jogo inspirado no jogo Uno conhecido por muitos, a qual uniu matérias como matemática e português. Nós vemos o desenvolvimento dos alunos ali nesse projeto, de forma leve e divertida, não se intimidaram em responder as questões e foi muito prazeroso. Agradeço ao Univesp por mais essa oportunidade, às minhas colegas, ao nosso orientador Jamali e a toda a comunidade escolar. Muito obrigada. Olá, eu sou a Thaís e nesse projeto trabalhamos a interdisciplinaridade. E com as pesquisas observamos que a evolução da humanidade ela anseia por mudanças, saindo da fragmentação e separação para a conexão e integração de todas as coisas. Ou seja, ao invés de dividir para conquistar, se faz necessário unir para pertencer. Agradeço a todos que de alguma forma fizeram parte desse projeto. O conhecimento não é uma coleção de compartimentos isolados, mas uma rede de conexões interligadas que nos permitem entender o mundo em sua totalidade. Howard Gardner. Não existe nada que uma criança precise saber que não possa ser ensinado brincando. Jean Piaget. Obrigada!